Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero lo puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta, Vieira. Fala galera, fala indivíduos, fala alunos do ProEnem, sempre um prazer inenarrável estar com vocês mais uma vez, mais uma noite. Relembrar novamente aqui, vocês acabaram de ver a vinhetinha do novo programa aqui do ProEnem, que é o Hora da Saída. O Hora da Saída vai acontecer e vai estrear amanhã à tarde, tá bom? É 3h30, né? 3h30, amanhã 3h30 da tarde, tá? 4h30, desculpa, amanhã 4h30 da tarde, tá? É um bate-papo entre o David, professor de vocês de redação, e a Antônia Burke, que é uma professora aqui do ProEnem também, especialista em relações socioemocionais. A gente criou aqui esse programa preocupado com a ansiedade, com o nervosismo, com toda a questão mental que é natural que afete a vocês nesse momento, e a gente vem vendo que cada vez mais os alunos vêm até nós preocupados, né? Tentando entender melhor essa questão. E a gente vai fazer esse encontro, né, para vocês poderem conversar. E, pô, vai ser muito legal. A gente conta muito com vocês aqui amanhã, 4h30 da tarde. Então, você já assiste a nossa aula 5h30, chega um pouquinho antes para poder assistir 4h30 esse bate-papo. Tranquilidade? Belezinha? Meus queridos, deixa eu falar aqui com vocês uma coisa, que é a seguinte. A gente hoje vai falar de uma matéria que é fenomenologia. Eu sei, é difícil falar, eu sei, né? Mas antes de explicar o que é fenomenologia, que é o tema da aula de hoje, eu vou te falar de duas outras correntes da filosofia que eu preciso que você esteja alinhado e lembrando delas para você poder entender a aula de hoje. Então vem para cá, vem para o quadro comigo. Chega aí. Olha só, você que está aí me assistindo, eu vou te relembrar aqui, primeiro, de uma corrente que a gente aprendeu, né, mais para o início das nossas aulas, tá? Essa corrente que eu vou te lembrar, inicialmente, é uma corrente chamada empirismo, beleza? Empirismo. Empirismo, para quem não se lembra, é uma corrente, né, de uma parte da filosofia sobre essa corrente aqui, que é o empirismo, que faz parte dessa filosofia do conhecimento. Eu falo para você que esses autores, eles já acreditavam que o ser humano aprende
que o ser humano conhece, que o ser humano enxerga a realidade através de sua própria experiência. O que é conhecer o mundo através de sua própria experiência? É conhecer o mundo através dos seus sentidos. Ou seja, você aprende e conhece o mundo através da sua capacidade de ouvir, da sua capacidade, por exemplo, de ver, capacidade, por exemplo, de sentir um cheiro, de encostar em alguma coisa. Ou seja, o ser humano, ele conhece, ele aprende pela sua experiência. E nós falamos aqui que essa corrente chamada empirismo, ela tinha alguns autores que são os autores mais importantes, os autores chaves dessa corrente, né? E falamos do Locke, né? John Locke, que parece que ele está em toda a aula, né? Falamos também do Hume, David Hume, tá? Como os autores principais dessa corrente. Existem outros autores empiristas? Existem, o Francis Bacon, por exemplo, tem outros autores, mas esses são os mais importantes, John Locke e David Hume, tá? Então, primeira coisa da nossa aula, eu queria te relembrar essa corrente. Beleza, relembramos. Vocês já estão lembrando minimamente aí dessa aula que nós tivemos lá atrás. A outra corrente que eu quero te falar é uma corrente que a gente não deu ela ainda esse ano. Vocês ainda vão ter essa aula esse ano, mas eu já preciso que você saiba de uma parte dela para a gente poder evoluir na aula de hoje. Então eu vou te explicar. Existe uma corrente na filosofia chamada existencialismo. Existencialismo. Fica tranquilo que depois, mais pra frente, vai ter uma aula inteira só para falarmos sobre existencialismo, tá? Vai ter uma aula só para isso. O existencialismo é uma corrente que tem, né, alguns autores famosos, alguns autores que são autores importantes, mas o mais famoso deles, né, o mais conhecido deles, é um cara chamado Jean-Paul Sartre, tá? Jean-Paul Sartre, beleza? Que é um cara que nasceu em 1905 e veio a falecer no ano de 1980, né? Teoricamente recente, comparado a outros autores que vocês já aprendem aí ao longo do ano de vestibular com vocês, né? E quando eu falei do Sartre, quando vocês forem aprender do Sartre, vocês vão aprender uma coisa sobre o Sartre, que é a seguinte. O Sartre é um autor que acredita no seguinte, ele fala uma frase que é a existência precede a essência. O que ele quer dizer quando ele fala que a existência precede a essência? O Sartre é um autor que vai dizer que você que está aqui me vendo agora, você não tem uma essência pré-determinada. Você não tem uma essência definidora que faz que você seja quem você é. Ou seja, o Sartre acredita que não existe nada que lhe defina essencialmente. Que você é um indivíduo que se forma a partir da sua existência. Ué, Leandro, como assim? Exemplo, eu, Leandro, sou professor, beleza? Mas eu, Leandro, sou professor, segundo Sartre, porque eu existo como professor, porque eu atuo como tal, porque todos os dias da minha vida eu dou aula, ou seja, eu faço da minha existência o ato de dar aula. Beleza? Por isso que ele fala que a existência precede a essência, porque eu me formo por aquilo que eu faço. Eu não tenho uma essência prévia do que é ser professor, uma essência que me define um dom, uma capacidade particular. Não. Isso não existe, tá? Para a visão sartriana do existencialismo, isso não existe. Ou seja, eu me formo existindo. Ah, Leandro, tá, entendi, mas o que mais? Calma. O que eu quero que vocês saibam para a gente poder começar a aula de hoje é isso aqui. Que você se lembre do empirismo, que nós já trabalhamos, a ideia de que o ser humano conhece, aprende pelos sentidos e pela experiência, e que você conheça essa teoria do Sartre, que fala que eu não tenho essência e eu me formo existindo, vivendo posteriormente, tá? A gente depois, mais pra frente, vai ter uma aula só para falar do existencialismo de Sartre, tá? Vai ter uma aula, que é uma das últimas aulas do ano, que nós vamos falar só para falar sobre isso, tá? Mas hoje eu precisava que você lembrasse disso aqui, pra gente poder trabalhar com o tema da aula de hoje. Diretor, vem comigo. E aí a gente entra na temática da aula de hoje, que é fenomenologia. A palavra é estranha, fenomenologia. Só que assim, vamos combinar? Ela lembra uma outra palavra, né? Ela lembra a palavra fenômeno. E você fala, tá, Leandro, fenômeno é o que? O jogador? É o Ronaldinho? Não, calma. Quando eu falo fenômeno, para a filosofia, fenômeno é aquilo que acontece. Fenômeno é aquilo que ocorre.
Exemplo, a chuva é um fenômeno. Um carro colidindo com outro é um fenômeno. Eu, por exemplo, sair daqui hoje e beber um copo de café e esse café de alguma forma mudar a minha temperatura corporal é um fenômeno. O fenômeno são acontecimentos. Fenômenos são coisas que ocorrem dentro da minha realidade. São fenômenos, são coisas que eu observo. Uma árvore caindo é um fenômeno. A onda do mar batendo é um fenômeno. Alguém dando um soco na cara de alguém é um fenômeno. Fenômenos são várias coisas. Tá? Fenômenos são acontecimentos que ocorrem ao meu redor. Beleza. E aí vai existir um ramo da filosofia chamado fenomenologia, que vai tentar entender como que cada um de nós observa e cada um de nós entende e compreende os fenômenos. Ué, Leandro, como assim os fenômenos? Como cada um de nós entende, compreende e é enxergado dentro de nossa realidade a parte dos fenômenos que se apresentam para cada um de nós. Porque todos nós somos, de alguma forma, arrebatados, influenciados por fenômenos a todo tempo. Todo dia. Os fenômenos estão aí. Eu, todos os dias, assim como você, me deparo com diversos fenômenos. Agora, o ponto é como que esses fenômenos me afetam. Como que esses fenômenos me influenciam. E aí a fenomenologia, ela é uma corrente que tem alguns autores, né, que vão tentar trabalhar com isso. O Enem, quando cobra fenomenologia, cobra um autor, que é esse cara aqui, chamado Merleau-Ponty. Merleau-Ponty é um cara que nasce no comecinho do século XX, né, 1908, ele veio a falecer no ano de 1961, né, terminou sua vida morando em Paris. E o Merleau-Ponty é o nosso grande nome, né, da fenomenologia dentro, né, do Enem. O que ele fala para nós? A primeira coisa que eu quero que você entenda é que a gente vai falar aqui de 4 conceitos do Merleau-Ponty. 4 conceitos para você entender o que é essa ideia de fenomenologia. Eu vou ler o conceito, depois eu vou te explicá-lo. Então vamos lá, vamos começar. O primeiro conceito é o de fenomenologia da percepção. Olha o que ele vai dizer para nós. Explora a experiência imediata ou vivida e como percebemos o mundo ao nosso redor. Para ele, a percepção não é um processo passivo, mas o ato envolvente que nos liga ao mundo. Eu vou interligar logo ao segundo conceito, corpo vivido. Nossa percepção de mundo é intrinsecamente ligada à nossa experiência corporal. O corpo não é apenas um objeto do mundo, mas um meio através do qual experimentamos. E você fala, tá, Leandro, li, mas não entendi nada. Legal, não entendeu nada. Agora, vem comigo. Já reparou que você conhece pessoas e às vezes o mesmo fenômeno, ou seja, o mesmo acontecimento, ele influencia de forma diferente as pessoas? Já reparou que as pessoas, elas enxergam e veem o mundo de formas distintas? Eu vou te dar um exemplo bem simples agora. Eu estou agora dando uma aula para vocês. E agora, enquanto eu estou dando aula para vocês, a minha voz está saindo da minha boca e está adentrando na mente de vocês. A minha voz está adentrando na mente do Ângelo, do Geraldo, da Ana Beatriz, do Romenson, está entrando na voz do Renan, da Ana Beatriz, do William, do Caleb e por aí vai. Ou seja, a minha voz está adentrando na mente de cada um de vocês. Só que muitas vezes a gente tende a acreditar que todas as pessoas estão ouvindo a minha voz da mesma maneira? Não. Para os autores da fenomenologia, o nosso corpo recebe os fenômenos de forma particular. Ou seja, para os autores que de alguma forma vão trabalhar com a ideia da fenomenologia, cada indivíduo vai compreender esse mesmo fenômeno de uma forma própria. Ou seja, a minha voz, quando adentrou na mente de cada indivíduo, cada pessoa olhou e ouviu isso de forma diferente. Para os autores da fenomenologia, o nosso corpo, a nossa corporeidade, ela entende e percebe o mundo de forma própria, particular, isolada e exclusiva. E já que o meu corpo entende o mundo de forma própria, particular e exclusiva, quer dizer automaticamente que eu não enxergo as cores como você enxerga, que eu não ouço as coisas como você ouve, que eu não vejo ou não sinto o mundo como você sente. Para os autores da fenomenologia, o que existe é um processo é que em cada indivíduo existe um mundo próprio. Cada indivíduo, por ter um corpo diferente, cada porco compreende o mundo de forma própria. E quando eu falo que cada corpo entende o mundo de uma forma própria, é porque a gente tem uma tendência a achar que todas as pessoas estão vendo as cores iguais, ouvindo os sons de forma igual, todas as pessoas estão de alguma forma sentindo as texturas quando encostam em algo de forma igual. Não.
Para os autores da fenomenologia, não. Ou seja, cada pessoa vê o mundo de uma forma diferente. Então cada pessoa tem seu próprio mundo. Cada pessoa tem sua própria capacidade de enxergar a realidade. E isso eu não sei pra vocês. Não sei vocês, eu não sei se isso é uma coisa minha, porque eu gosto de filosofia, mas isso me encanta. Mas isso me encanta de um jeito. Isso me faz, assim, pensar que cada pessoa é um universo. Cada pessoa, devido aos seus sentidos, devido ao seu próprio corpo, percebe o mundo de uma mesma maneira. Então a mesma música adentra na mente de um indivíduo e altera aquele indivíduo de uma forma própria, particular. E é por isso que as pessoas, de alguma forma, veem o mundo de forma diferente. É por isso que as pessoas, elas compreendem o mundo de forma diferente, porque cada pessoa tem uma percepção da realidade própria. A chegada dos conhecimentos, ou melhor dizendo, a chegada dos fenômenos, dos acontecimentos ao nosso redor, elas não são passivas. Não são passivas, não são paralisadas. Os fenômenos, ao chegarem em mim, passam por um processo em que meu corpo vai entender e vai compreender isso de forma aleatória. E aí você vai ter cada indivíduo vendo o mundo de forma diferente. Por isso, fenomenologia. Porque você vai ter um estudo dos fenômenos. E esses fenômenos acontecem de forma diferente na mente de cada indivíduo. Defende-se e entende-se que cada pessoa, cada corpo, cada corporeidade tem uma percepção de mundo própria. E a experiência de cada corpo, ela é uma experiência de mundo. Então, cada corpo é um mundo. Cada indivíduo é um mundo. Cada indivíduo enxerga e compreende o mundo de uma forma particular. Eu não sei vocês. Eu moro num prédio, né? E eu moro num prédio grande, né? Eu moro na Tijuca, que é um bairro aqui do Rio de Janeiro. E assim, a Tijuca é um bairro antigo, é um bairro mais velho aqui da cidade. E assim, é um bairro onde tem pessoas muito velhas, né? Porque é um bairro com pessoas mais idosas mesmo e por aí vai. E meu prédio tem muitas pessoas mais velhas, assim, idosos mesmo. E eu fico vendo, às vezes, discussões no grupo do condomínio, porque eu adoro as brigas do grupo do condomínio, elas me divertem no nível que eu não sei nem explicar. E eu fico lendo aquelas conversas nos grupos do condomínio, e eu fico vendo assim, gente, como é que as pessoas podem ser tão diferentes? Como que as pessoas podem enxergar o mundo, sentir o mundo, ver o mundo de forma tão diferente, né? E isso, pra mim, é incrível. E isso é a fenomenologia. Alguém botou ali rico. Não é Barra da Tijuca não, tá? É Tijuca só, é só Tijuca, tá? Não é Barra, é outro bairro. Tem pergunta ali, diretor? Só chuva de boa noite. Boa noite, pessoal, que mandou boa noite no começo da aula aí. Vamos ver. Não, só tem chuva de boa noite. Então, boa noite, galera. E aí, assim, uma coisa interessante a gente compreender aqui, né, é que a perspectiva, né, do Merleau-Ponty era uma perspectiva que antigamente não caía quase no vestibular. Foi um conteúdo que demorou a cair nas provas, mas que mais recentemente começou a cair com maior intensidade. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou até hoje mostrar para vocês algumas questões sobre esse assunto para a gente compreender como isso vem sendo cobrado. Tem mais dois conceitos que eu preciso falar com vocês, mas antes de falar dos conceitos, eu vou primeiro fazer uma questãozinha. Olha essa questão aqui, tá? Questão 1, Enem 2022. Texto número 1. Uma filosofia da percepção que queira reaprender a ver o mundo restituirá a pintura e as artes em geral em seu lugar verdadeiro. Merleau-Ponty. E aí você olha para cá e vai pensar assim, uma filosofia da percepção que quer aprender a ver o mundo restituirá a pintura e as artes em seu lugar verdadeiro. O que Merleau-Ponty está dizendo? Que a pintura e as artes são importantes, devem voltar a ter um lugar de importância. Ponto. Texto 2. Os grandes autores do cinema nos parecem confrontáveis, não apenas com pintores, arquitetos ou músicos, mas também com pensadores. Eles pensam com imagens em vez de conceitos. Deleuze. Eu adoro esse trecho aqui, né, do Imagem em Movimento. Por quê? Olha o que ele está falando. Ele está falando aqui nesse texto 2 que um cineasta, quando ele faz um take de cinema, quando ele faz uma tela, um vídeo, quando ele filma alguma coisa, ele não é simplesmente um artista, ele é um pensador. Só que ele está pensando não de forma escrita, está pensando em uma forma de imagens. Ou seja, ele está passando a percepção dele de vida, a visão como ele enxerga o mundo através de imagens. E aí a pergunta fala, de que modo os textos sustentam a existência de um saber
ancorado na sensibilidade. E aí, meu querido, o que é sensibilidade? São os sentidos. Nesses dois textos está se colocando uma valorização dos sentidos. Aqui Merleau-Ponty está falando da importância das artes da pintura. Aqui Deleuze está falando de como o cinema gera um tipo de conteúdo que os cineastas são pensadores, porque estão passando ideias com as imagens. Letra A. Admitindo o belo como fenômeno transcendental. O belo aqui não é o cantor não, tá? Beleza? Por mais que seja um excelente cantor, não é o caso não. Admitindo o belo como fenômeno transcendental. O que é um fenômeno transcendental? É aquele fenômeno que me transcende, que está além de mim, acima de mim. É a ideia de Deus, de divindade. Ninguém falou de Deus no texto, tá? Letra B. Reafirmando a vivência estética como juízo de gosto. Do tipo assim, ó, cada pessoa pode gostar de uma coisa esteticamente. Repara que a fenomenologia, ela não está preocupada com a ideia de gosto. Gosto é uma coisa. Como assim gosto é uma coisa? Vou pegar um exemplo. Se eu pegar aqui uma caneca, tem a caneca do ProEnem, tá? Eu tô com a caneca do ProEnem aqui, beleza? E vamos supor que aqui tem um café. Tomei o café. Pode ser que o Renan tenha achado o café gostoso. Pode ser que eu tenha achado o café, sei lá, ruim. Tava forte demais para mim, só um exemplo, tá? Isso é gosto. Beleza? Isso é gosto. A gente gosta mais de um tipo de café ou de outro tipo de café. Agora, os autores da fenomenologia, não vão estar dizendo simplesmente que a gente sentiu gostos diferentes. Não, não. Ele vai estar dizendo que a gente tem uma percepção diferenciada de forma do nosso paladar, em que bebendo a mesma coisa, nós vamos ter sensações diferentes. E não é gostar ou não gostar. Não é um juízo de valor de ser bom ou ruim. É ter uma nova experiência. Tá? Individualmente falando. Então não é questão de gosto. C. Considerando o olhar como experiência de conhecimento. Por quê? Porque tanto no texto 1, que está falando das pinturas e das artes, como no texto 2, que está valorizando o cinema, estamos colocando o olhar como uma experiência de conhecimento, ou seja, o ato de olhar, de ver, é uma forma de aprender, de conhecer, porque eu estou vendo o fenômeno meu próprio. Mas a questão aqui dava para fazer por interpretação. Dava. Agora vamos fazer mais uma questão do Enem, tá? Também do Merleau-Ponty. E essa questão aqui, se você soubesse quem é Merleau-Ponty, você responderia a questão de cara. Olha para cá. Texto 1. Cara, esse texto é bonito. Vem comigo, ó. Fernando Pessoa, o poeta Fernando Pessoa. Os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, e com o nariz e a boca. Ou seja, Fernando Pessoa está falando que ele pensa com o nariz, que ele pensa com as mãos, que ele pensa com a boca. Ou seja, ele está dizendo uma poesia que ele, tem o pensamento como uma sensação. Texto 2. Tudo aquilo que sei do mundo, mesmo por ciência, eu sei a partir de uma visão minha, ou de uma experiência do mundo sem a qual os símbolos da ciência não poderiam dizer nada. Ou seja, Merleau-Ponty está falando que o que eu sei do mundo eu tenho a partir da minha visão, da forma como eu enxergo o mundo, da forma como eu entendo a realidade. 2. Os textos mostram-se alinhados ao entendimento acerca da ideia de conhecimento numa perspectiva que ampara a. Repara que os dois textos estão colocando que eu aprendo o mundo através do meu olhar, da minha visão, da minha realidade. Eu aprendo o mundo com os meus olhos, com a minha mão. Eu aprendo o mundo com a minha experiência, do que eu sei do mundo. Eu aprendo o mundo através de quem eu sou. E não através de como o outro vê, de como o outro enxerga, de como o outro compreende. Não. É de como eu vejo, de como eu compreendo. E aí ele pergunta, os textos mostram-se alinhados ao entendimento acerca da ideia de conhecimento numa perspectiva que ampara a, letra A, anterioridade da razão no domínio cognitivo. Gente, anterioridade é acreditar que algo vem antes. Anterioridade é acreditar que algo veio previamente. Esses caras, eles são de influência do empirismo, como eu te falei no começo da aula. Esses caras da fenomenologia, eles acreditam que eu não aprendo as coisas previamente. Eu aprendo as coisas na prática, usando o meu corpo, a minha corporeidade, ou seja, o meu corpo que me ensina ao mundo. Então não é antes, pela minha razão anterior. B. Confirmação da existência de saberes inatos. Você aprendeu, no começo do ano, um autor chamado René Descartes,
né, num karaokês, né, Descartes. Né? O Descartes, ele é um autor que fala assim, ó, existem ideias inatas. Descartes acreditava que os seres humanos, ao nascer, eles têm uma ideia inata, intrínseca à minha existência, uma ideia que já nasce comigo. Esses caras aqui acreditam em ideias natas? Não. Eles vão acreditar que eu aprendo e viro cada pessoa através dos fenômenos que eu vejo, através dos fenômenos que eu vivo, tá? C. Valorizar o corpo na apreensão da realidade, meu querido. É o gabarito. Se você vê Merleau-Ponty numa questão do Enem, como você viu que teve duas aqui recentemente, você já sabe que Merleau-Ponty está falando que é o corpo que me mostra o mundo, que é o corpo que me mostra a realidade, que é o corpo que apresenta o mundo na minha vida, tá? Gabarito, letra C. Tranquilidade? Beleza? Perguntas. Vamos lá. Bota aí para o diretor uma nova pergunta também. Vamos começar. Tailane, boa noite, tio Panda. Tio Panda é ótimo. A fenomenologia influencia o autor Hegel? Não, Hegel é prévio, tá? Hegel fala, né, da fenomenologia do espírito, ele está falando sobre a ideia do fenômeno também, mas o Hegel, na verdade, é o Hegel que inspira a ideia de fenomenologia como nós conhecemos. Não que o Merleau-Ponty, o Merleau-Ponty é depois. O Merleau-Ponty é um autor do século XX. A fenomenologia, ela começa a ser observada e entendida desde o século XVII, do século XVIII, tá? Do século XVIII, na verdade. Lucas Henrique, professor, aquele paradoxo doido, sei lá, onde tem duas pessoas, uma na frente da outra e ambas estão enxergando o mesmo número, só que de ângulos diferentes, onde um vê o número 9 e outro o número 6. Esse exemplo se encaixa com a fenomenologia? Olha, Lucas, vou ser bem sincero, eu não faço a menor ideia que paradoxo é esse, mas eu entendi a ideia. Imagine que duas pessoas estão vendo a mesma coisa, né? Só que na verdade um está vendo um número, outro está vendo o outro. Olha, até se encaixa, tá? Mas, Lucas, a preocupação desses caras aqui é muito mais profunda. Porque, na verdade, ele está dizendo outra coisa. Não é só que você vê um 9 ou um 6. Não, não. É que você sente e experimenta o mundo de forma diferente. Que o seu olhar para o mundo, a sua lente para o mundo, a sua bússola para o mundo é outra. Que cada indivíduo consegue formular, que cada indivíduo consegue, de alguma forma, organizar um mundo próprio através dos seus sentidos. O corpo vivido, que ele fala aqui, né? Deixa eu botar aqui. O corpo vivido é que cada corpo tem um olhar sobre o mundo, tá? Vamos continuar. Vamos falar de mais um conceito. Olha pra cá. Lê comigo, tá? Intersubjetividade. Em vez de ver os outros como objetos externos ou como construção da minha mente, Ponty acreditava que nós coexistimos em um campo intersubjetivo. Reconhecemos os outros como sujeitos em sua própria direita por meio de nossa própria corporeidade e percepção. Novamente, da mesma forma, olha pra cá, da mesma forma que eu enxergo o mundo de um jeito e sei lá, o Samuelson enxerga o mundo de outro, beleza? Duas pessoas que enxergam o mundo de forma separada. Eu enxergo também o Samuelson do meu jeito. E se eu enxergo o Samuelson do meu jeito, da minha maneira, eu crio de forma subjetiva uma relação minha com ele. Ué, Leandro, eu não entendi. Então nunca vai haver, veja bem, nunca vai haver uma relação igualitária entre dois indivíduos. Nunca! Nunca vai haver, porque são sempre indivíduos com percepções corporais e de fenômenos diferenciadas. Ou seja, a relação entre dois indivíduos se constrói de forma subjetiva. Por quê? Porque cada pessoa, por sua percepção e por sua corporeidade, enxerga uma pessoa de uma forma particular. Então eu posso olhar para alguém e achar a pessoa sentimental, carinhosa, amorosa. E outra pessoa pode olhar e falar, pessoa babaca, hein? Pessoa escrota, pessoa esquisita, né? Ou seja, o mesmo sentimento pode se dar. E aí você pode pensar, Leandro, mas é porque as pessoas, de alguma forma, né, elas tiveram experiências diferentes daquela pessoa. Sim! As pessoas vivenciaram fenômenos diferentes para com aquela outra pessoa. Logo, se criou uma relação subjetiva que se cria de forma particular. Cada pessoa é um mundo e logo o contato entre duas pessoas gera um novo mundo próprio entre aqueles indivíduos. Então eu tinha uma relação com uma pessoa, aquela pessoa de alguma forma rompe essa relação comigo, ela vai buscar em outras pessoas uma relação próxima que ela teve comigo. Não vai acontecer, senta lá. Não vai rolar porque não tem como rolar. Cada relação é própria, tá? Um outro conceito, agora vem comigo aqui pra gente fechar esse bloco.
Retomando o conceito de intencionalidade da fenomenologia de Husserl, Husserl é um autor, de alguma forma, que é um dos primeiros autores, né, a falar sobre fenomenologia. Merleau-Ponty acredita que a consciência é sempre consciência de algo. Isso significa que a mente está sempre direcionada ou voltada para algo fora dela mesma, seja um objeto, uma ideia ou uma emoção. Ou seja, por mais que eu saiba que eu sou um corpo próprio e que eu enxergo o mundo de forma própria, que eu entendo o mundo de forma particular, a minha mente, ela está sempre voltada para algo fora de mim e não em mim. Ou seja, a minha mente, ela está sempre voltada e, de alguma forma, me relacionando com algo externo a mim. E isso faz com que eu esteja constantemente tendo intenção de viver fenômenos, de viver percepções fenomenológicas ao meu redor, tá? Vem pra cá agora pra gente fazer mais uma questãozinha pra ver se você entendeu realmente a matéria. Olha pra cá, Enem 2018, que fala assim: o filósofo reconhece pela posse inseparável do gosto da evidência e do sentido da ambiguidade quando se limita a suportar a ambiguidade. Esta se chama equívoco. Sempre aconteceu que mesmo aqueles que pretenderam construir uma filosofia absolutamente positiva só conseguiram ser filósofos na medida em que simultaneamente se recusaram ao direito de se instalar no saber absoluto. O que caracteriza o filósofo é o movimento que leva incessantemente do saber à ignorância, da ignorância ao saber, e há um certo repouso neste movimento. O texto apresenta um entendimento acerca dos elementos constitutivos da atividade do filósofo. Então repara que é um texto do Merleau-Ponty falando o que é ser filósofo. E ele fala que o filósofo é movimento. Por que movimento? Porque ele está sempre vendo os fenômenos de forma própria. E ele fala o seguinte, que ele fica num movimento entre o saber e a ignorância, sempre modificando-se. E ele também fala que esses filósofos, né, tentaram, né, descobrir coisas novas, mas se recusaram a ter um saber absoluto, porque os filósofos sempre estão mudando a forma de ver o mundo. Letra A. Reunir os antagonismos de opiniões a um método dialético. Ele falou de método dialético, ele só está dizendo aqui o seguinte, que existe uma forma, né, e uma percepção de a gente enxergar o mundo, de ver o mundo, pelo olhar da filosofia. B. Ajustar a clareza do conhecimento ao inatismo das ideias. Novamente, Merleau-Ponty é da fenomenologia. Ele não crê em ideias natas. Ele não é um racionalista. C. Associar a certeza do intelecto à imutabilidade da verdade. Ele falou de verdade imutável? Uma verdade que não muda de forma alguma. De forma alguma. Ele está acreditando que a verdade é modificável, é alterável. D. Conciliar o rigor da investigação à inquietude do conhecimento, do questionamento. É essa, né? Eu sou uma pessoa, que eu sou um filósofo, eu quero ter um rigor para investigar, mas eu sou inquieto. Por que inquieto? Porque os meus fenômenos se apresentam para mim de formas particulares, de formas próprias, gabarito dedidado. Diretor, vem aqui rapidinho. Né? Então, o Merleau-Ponty, ele se influenciou nessas correntes, mas ele foi além, de alguma forma, trazendo essa ideia de fenomenologia que vai focar nessa ideia do corpo, desse poder do corpo em trazer uma perspectiva própria, particular para cada realidade. Deixa eu responder perguntas aqui. Tem mais alguma ali? Deixa eu ver. Jordana, tudo é um ponto de vista? É além de algo simplista como um ponto de vista, Jordana. Tudo é uma experiência. As pessoas têm experiências próprias e, por formarem experiências próprias, elas se tornam indivíduos próprios, tá? Vanessa, intersubjetividade quer dizer que você pode tentar procurar cereja em outra pessoa e não vai achar. Mais ou menos isso, Vanessa, não vai dar certo. Vamos lá. Baixa pra mim, diretor. Tem mais alguma ali depois? Aurenil, melhor aula do dia. Obrigado, Aurenil. Obrigado pelo carinho. Tem mais ali uma embaixo, diretor? Acho que tinha mais uma ali embaixo da Aurenil. Mas eu já respondi, que é a do Hegel, tá? Meus queridos, deixa eu falar com vocês. Fenomenologia é um autor que não cai... É um tema que quase não caía no Enem, mas de 2018 para cá vem aparecendo cada vez mais na prova. Então é uma temática que vale a atenção de vocês, vale a revisão de vocês, é um tema que vem crescendo na prova e você viu que tem questões aqui 2018, 2020, 2022, estamos de 24, por que não? Né? Então é uma temática que vale a sua atenção aí devido à cobrança corrente que vem aparecendo, tá bom? Meus queridos, fiquem muito bem, excelente semana para todos. E vamos cada um viver com a sua experiência aí, né? Cada um vai olhar o mundo de sua forma própria. E não esquece, amanhã estreia, né, a hora da saída, 4h30, com o David e a Antônia aqui, para vocês começarem a se preocuparem um pouquinho com essa realidade da ansiedade da prova. Abraço, tchau, tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser.
Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assinem proenem.com.br.